Boa tarde a todos aqui presentes, queridos irmãos, aqueles também que nos estão assistindo pela internet. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus para mais uma palestra com preciosos ensinamentos trazidos pela espiritualidade superior para nos auxiliar na nossa caminhada aqui na Terra. A princípio, vamos falar um pouquinho sobre as atividades da casa, e os horários das nossas atividades estão afixados no quadro lá fora ou no nosso site. Vocês poderão, quem estiver assistindo pela internet, pode procurar no nosso site, que lá está relacionado o horário, todos os horários das nossas atividades na casa, que vai de segunda a domingo, com exceção das sextas-feiras, onde nós temos um atendimento especial para dependentes químicos e familiares. Nas sextas-feiras, às 19h30. Não é um trabalho doutrinário, é um trabalho social, é um trabalho de âmbito de ajuda psíquica, material e espiritual também, por que não dizer? Porque sem ajuda espiritual, com toda certeza, nós não estaríamos atingindo nossos objetivos. Posto isso, nós vamos, então, também falar um pouquinho do nosso trabalho social, que a distribuição das nossas cestas básicas, são 70 cestas básicas que distribuímos em forma de rodízio, que atende a 400 famílias. Então, aqueles que estiverem em condições e quiserem contribuir com 1 quilo de alimento não perecível, é muito bem-vindo. Isso não é nada obrigatório, absolutamente, né? Vai da vontade de cada um e da possibilidade de cada um também, né? Aquele que tiver a possibilidade, nós agradecemos bastante. Aquele que não tiver, só a boa intenção de auxiliar já é bastante válida, né? Ok, então o nosso companheiro Vladimir alerta é que precisamos de óleo, né, óleo para cozinhar, feijão, né, que é básico, né, que é a alimentação básica do brasileiro, né, e café, né, que é tão importante e necessário. Muito bem, posto isso então, nós vamos iniciando a nossa reunião de hoje. E para isso nós vamos elevando os nossos pensamentos até o nosso Mestre Jesus, agradecendo em primeiro lugar o nosso Pai Criador, a Deus que nos propicia a possibilidade dessa nossa encarnação, possibilita a possibilidade de aqui estarmos reunidos nesse momento, e especialmente a Jesus, que nos preconizou que onde estivessem 2 ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele também estaria presente. Com toda certeza Jesus se encontra presente. Não somente a sua luz, as suas vibrações de paz, de amor e fraternidade nos envolvendo, mas também esses nossos amigos da espiritualidade superior, os guias protetores, nossos anjos de guarda, toda essa pleia de espíritos missionários que nos atendem em nossas mínimas necessidades, quer seja no campo material, quer seja no campo psíquico, quer seja no campo espiritual. Nós estamos sendo ouvidos e, se merecemos, seremos atendidos com toda certeza. Assim vamos nos sentindo envolvidos por essa paz, esse amor, essa fraternidade, essa harmonia. Vamos nos dando as mãos em espírito, tanto nós aqui encarnados, como esses nossos irmãos espirituais aqui presentes, que também vêm, que ocorrem aqui à nossa casa de oração para o aprendizado, para o aprimoramento. E também esses nossos irmãos da espiritualidade superior, que os conduzem até aqui e que nos amparam, que nos inspiram e nos sustentam nessa nossa tarefa de hoje. Assim nós vamos agradecendo a todos eles, agradecendo a Jesus, aos guias protetores, aos nossos anjos da guarda por aqui estarmos. E já preparados que estamos, nós vamos então ouvindo a palestra da nossa companheira Leda, bastante pertinente, o tema que se trata de aborrecimentos, coisa que ninguém tem com toda certeza, né? Seja muito feliz, Leda. Boa tarde a todos, queridos. Hoje nós vamos introduzir uma coisa nova, né?
uma novidade assim. Aborrecimento, sofrimento, a gente não sabe, ninguém sabe o que é, né? No nosso bendito planeta Terra, né? E quem nos traz o tema da tarde é o médium Raul Teixeira, e o livro é para uso diário, né? Então esses aborrecimentos ele traz para uso diário como lidarmos com ele. E o espírito Joanes, né? Que o Raul Teixeira recebe a sua psicografia. Então o espírito Joanes, ele começa assim o texto da tarde. Quando vos adivinha uma causa de sofrimento, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar o desespero, dizei, fui mais forte. A superação. Então o espírito Joanes, ele retira esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo 5, de Bem-aventurados aflitos, é aquele poético sermão do monte que Jesus fez, né? Então a gente percebe os ensinamentos de Jesus nas suas mínimas atitudes. Então, contam uns que Jesus subiu ao monte para falar das bem-aventuranças, explicar aos seus discípulos, aqueles poucos que o seguiam no cume desse monte, né, falar das bem-aventuranças. E em seguida, Jesus desce e efetua as suas curas, as suas desobsessões, ali embaixo do monte. Então, o espírito Amélia Rodrigues, ele faz um comentário muito procedente, porque ele diz, não somente buscar o conhecimento, porque Jesus deu o conhecimento para aqueles que estavam e desceu para estender as mãos. Então, que não devemos ficar somente no conhecimento, somente no cume do monte. Nós temos que descer para estender a mão para aqueles aflitos que estão precisando de nós. E quando a gente vê essa poesia de Jesus, das suas bem-aventuranças, que ele fala dos misericordiosos, dos puros de coração, dos mansos, e fala dos aflitos. Então nós pensamos, mas será que Jesus está fazendo apologia ao sofrimento? Como é o tema da tarde, aborrecimento? Jesus quis dizer, com bem-aventurados aflitos, porque os aflitos, eles estão hoje resgatando aquelas aflições que causaram no passado. Ou estão experienciando, vivenciando uma aflição para o crescimento. Jesus disse bem-aventurados, porque é bem-aventurado aquele que passa pela aflição, mais do que aquele que provoca aflição. Lá num passado remoto, talvez, distante, nós fomos aqueles que provocamos aflições. Então, se hoje nós sofremos as consequências, nós já somos bem-aventurados, porque não estamos mais nos comprometendo diante da lei de Deus. Olha a poesia que Jesus nos traz. É lindo de se ouvir. Agora, quando nós falamos de consolações, de aflição, de aborrecimento, nós temos diante dos evangélicos que estavam num culto, ele propõe rezar um Pai Nosso todos juntos, porque diz que são todos cristãos. Então olha o que Jesus dizia, que o futuro seríamos um só rebanho, com um só pastor. Exatamente esse ecumenismo, para o bem, para o amor, para a ajuda àquele que está numa aflição, num sofrimento ao nosso lado,
necessitando. E uma das frases do Papa que nós usamos para o texto da tarde é o seguinte: ele diz que faz muito mais ruído uma árvore que tomba do que uma floresta que nasce. E nós fazemos o que com os nossos aborrecimentos? Nós fazemos dele a árvore que tomba, desse aborrecimento. E nós, muitas vezes, desconsideramos a floresta que está nascendo à nossa volta. Então, por um aborrecimento, eu anulo todo o bem que me é proporcionado pelo alto, todo o bem que Deus me coloca na vida, coloca na minha jornada, através desses espíritos abençoados, desses mentores, que tanto bem nos fazem, não só no momento que nós estamos aqui na casa espírita, ouvindo uma palestra, nos ligando com o alto, mas eles nos fazem o bem 24 horas por dia, 7 dias na semana. Ou seja, em todos os momentos da nossa vida, nós somos auxiliados nesse bem. Então essa é a nossa floresta, como diz o Papa Francisco, que está nascendo. São as bênçãos de Deus. E nós, quantas vezes estamos fixados ainda naquela árvore que tomba? Agora, quando nós falamos em sofrimento, nós achamos que é um mal para nós. Nós muitas vezes encaramos esse sofrimento como um mal. Agora, a doutrina espírita, ela mostra uma outra face desse sofrimento. Ela mostra esses aborrecimentos porque passamos como uma missão que Deus nos confia. O que nos causa sofrimento? É a dor. É aquele que está ao nosso lado na condição de um familiar, de um colega de trabalho, de um vizinho, que está sofrendo e que nós, por tabela, sofremos também. Então achamos um sofrimento. E aí, onde encaramos o sofrimento, é esse filho, esse companheiro que não segue aquele rumo que nós gostaríamos que seguisse. Então sofremos por isso, quando a vida não é como nós imaginamos que ela deveria ser. Mas a doutrina mostra que aí está a nossa missão, a confiança que Deus coloca em nós. Porque através desse desafio que a vida oferece, é que vai acontecer as nossas superações. É que nós vamos atender aquele que necessita, que está do nosso lado, seja na condição que for. Que o Pai do céu, através dos seus mensageiros, ele usa meios de colocar ao nosso lado, não para nos aborrecer e nos fazer sofrer, mas porque ele nos dá como missão, ele confia em nós que nós vamos auxiliar, estender as mãos. Então superar o nosso sofrimento através daquele, né? Sofremos por aquele que percebemos sofrendo ao nosso lado e auxiliar aquele que está sofrendo também. Então uma missão de mão dupla, né? Que o Pai confia a cada um de nós. E nós equivocadamente achamos que a árvore está caindo, está tombando. E a floresta está toda nascendo à nossa volta. Que através de todos esses mensageiros do alto, nos colocam essa oportunidade de trabalho e de superação. E através desse bem que nós fazemos, o bem vai eliminando as nossas faltas do passado. Porque nós achamos, muitas vezes equivocadamente, que é através da dor, do sofrimento, do aborrecimento que nós vamos crescer. De forma alguma. Nos são colocadas oportunidades de crescimento e de superação. Essas mãos que eu estendo, as lágrimas que eu seco, as bocas que eu alimento, porque precisamos do conforto moral, sim, mas também do conforto material. Quantos nesse frio que não necessitam do nosso auxílio? Então, quando nós vamos buscar a causa que nos faz sofrer, muitas vezes, se ela não está na vida atual, nesse momento, na nossa encarnação, ela está em encarnações anteriores. Porque se eu não causei mal nenhum, mas eu estou sofrendo a consequência, então a doutrina nos mostra que ela é de vidas passadas, né? São causas lá de trás que estão refletindo agora no presente. E são compromissos que eu tenho que acertar com a justiça divina, para que eu possa continuar a minha jornada com a consciência tranquila. Agora,
O sofrimento, a gente pensa que as causas ou são atuais, ou eu causei nesse momento e já estou imediatamente sofrendo a consequência, pelo imediatismo dos tempos que estamos vivendo, né? Agora com a internet, com toda essa tecnologia, é tudo muito aqui e agora, né? Então eu acho que se não é nesse momento, deve ser no passado. Será que é só nesses dois momentos, nessa vida presente e no passado, que é causa de sofrimento? A gente tem que deixar um tempinho para refletir, né? Se for falando em seguida, ninguém pensa, né? Tem um outro motivo de sofrimento, que não é do presente e que não é do passado, mas que é do futuro, que é o sofrimento por antecipação. É aquilo que eu acho que vai acontecer de ruim e que não acontece. E que normalmente eu faço uma projeção no futuro. Ah, meu Deus, mas será acho que eu não vou dar conta disso? E muitas vezes, isso nem chega a acontecer e eu já sofri por antecipação, né? Então é um sofrimento que nós provocamos pela falta de fé. Quando não acreditamos no Criador, não acreditamos na vida, não confiamos nos bons espíritos, então sofremos por antecipação. Nós sabemos que muitos percalços, muitos fatos da vida, eles são colocados na nossa jornada, no nosso caminho, por necessidade nossa, individual de crescimento. Então eles não podem ser retirados, porque se fosse retirado, nós continuaríamos como crianças espirituais. Então precisamos nos fortalecer. Então esses permanecem. Embora os nossos pedidos, as nossas orações, pedindo para que a gente sempre pede? Jesus ensinou no Pai Nosso que seja feita a sua vontade, que é a vontade de Deus, que é o nosso crescimento, que é a nossa superação. Então a gente às vezes muda um pouco o tom da oração. A gente acha que essa sua vontade é a nossa vontade. Então nós sempre pedimos que seja retirado todo o mal que para nós é mal, é aquela árvore que cai. Nós pedimos que seja retirado do nosso caminho, para que ele seja livre e desimpedido. Ora, se um caminho for livre e desimpedido, não tiver esse ciclo da dificuldade e da facilidade, será que existe o crescimento? Ora, a gente procura na natureza, tudo é cíclico. A gente vê as próprias estações. Estamos vivenciando frio. Agora, esse frio não é permanente. Daqui a pouco vem o calor, vem a primavera com as flores. Então, tudo é cíclico. Tem o dia, tem a noite, existem os ciclos da natureza. E assim é com o nosso sofrimento. Temos momentos de sofrimento, onde refletimos, nos recolhemos muitas vezes, e em seguida vem o momento de alegria. Mas que não seja esse momento de sofrimento permanente. Que cada um de nós não faça desse período, né, uma constante. Ele vem, é importante que venha, mas é importante que nós superemos também esse período, que a gente possa passar por ele, tirar algum proveito, alguma lição. Porque o Espírito ainda diz o seguinte, que o planejamento divino, nada se faz sem um desígnio proveitoso. Tudo no planejamento de Deus tem a sua razão de ser, os momentos difíceis e os mais fáceis. Então, muitas vezes esse sofrimento, ele é físico, é uma doença, é um problema mais sério com o nosso organismo. Outras vezes o sofrimento é moral, né? São atitudes de outras pessoas, são situações que elas enfermam a alma. Eu fico com a alma doente. E uma influencia na outra. O físico influencia no moral. Porque quando eu estou doente, a minha alma adoece também. Eu fico triste, não é verdade? Eu me recolho, mas eu fico triste, eu passo por aquela tristeza. E o contrário também é verdadeiro. Quando eu tenho um sofrimento moral, alguma coisa que me atingiu, que me fizeram e que magoou, aquilo machucou meu coração, a minha alma, o que acontece? Quantas vezes eu passo para o físico?
eu coloco isso como uma doença. Eu somatizo, os médicos dizem. Isso é Quantas vezes que a gente vai ao médico e fala, isso é psicológico. Por quê? Porque alguma coisa lá no fundo da alma que está me fazendo mal e o meu organismo recebe isso. Então existe. A gente não pode dizer que é um binômio. Físico e alma é uma coisa só. Então eu preciso tratar dos dois. Eu preciso cuidar da minha doença, como eu preciso cuidar da minha alma. Nós aqui numa casa espírita estamos cuidando da alma. Mas a hora que eu tiver uma enfermidade física, eu vou precisar de um médico. Eu vou ter necessidade de tomar uma medicação, porque a ciência está aí para me ajudar. Os cientistas, os médicos são missionários de Deus, que Deus permite, nos envia, para que nós possamos ter essa condição de melhorar, para ter esse alívio material. Então é uma condição. E nós não podemos ficar remoendo quantas vezes o sofrimento. Porque quando eu fico patinando naquela coisa ruim, eu fico preocupada com essa árvore que caiu. E esqueço da floresta toda que está crescendo à minha volta, eu começo a me intoxicar com uma carga tóxica. Eu começo a ficar num processo negativo e que eu não consigo sair dele. Eu fico patinando nesse processo negativo. Então envenenamos a nossa alma. E como nós vimos, por tabela, o corpo, a alma doente, acaba o corpo adoecendo também. E eu começo num masoquismo. O masoquismo é sentir prazer pela dor. Então eu me torno uma pessoa masoquista. Porque eu acho que eu sou sempre um coitado. Ah, mas olha como eu sofro. Quantas pessoas que a gente conhece que falam, olha, eu sou um coitado. Ah, eu sofro tanto, olha, tudo me acontece. Então eu começo a sentir prazer pela dor. E eu tenho que transformar esse coitado por aquele que tem interesse pela vida, que tem um objetivo na vida, que sabe, nós conhecemos, sabemos que não estamos aqui só nesse momento, né, na Terra. Nós temos uma história do passado, estamos construindo a nossa história do futuro, estamos de passagem. Né? Estamos aqui de passagem. Estamos recebendo aquilo lá de trás que nós construímos e, ao mesmo tempo, estamos construindo para o futuro. Então, é importante que eu saia desse ciclo masoquista, porque além de eu me sentir aquele coitadinho, eu fico até ressentido com a vida. Eu culpo a vida. Nossa, mas a vida não me favorece, nada me dá certo. Por quê? Existe. Será que nós já ouvimos dizer da força de atração? A doutrina fala da força de atração, dos espíritos, que eu me ligo, que o pensamento é uma ligação. Então, quando eu sou coitado, sou um sofredor, com quem que eu vou me ligar? Com os coitados sofredores. Então eu estabeleço essa ligação, essa conexão com aqueles espíritos tristes, enfermos, não por maldade, porque nem tudo é do passado. Os semelhantes se atraem e a lei se faz presente. Quando eu chamo com o meu pensamento, com a minha vibração, esses espíritos necessitados, como eu estou nesse momento, me sentindo doente, me sentindo triste, injustiçado com a vida, então estabelece essa ligação. E nós, às vezes, erroneamente, achamos que a ligação é que o espírito está do meu lado. Ah, ele está aqui. Não. Longe. Porque a vibração, o pensamento, ele não tem. O tempo e espaço não existe. É uma dimensão diferente da nossa. Então, eu estabeleço esse elo com esses espíritos necessitados. E o contrário também é verdadeiro. Quando eu tento superar esse processo de sofrimento, de aflição, com otimismo, esperança, fé, confiança no futuro, sabendo que esses amigos fazem tudo o que podem e tudo o que Deus permite por mim,
aí eu já começo a me ligar com eles. Eu permito, a minha energia fica tão boa que existe essa conexão boa também. Porque eu propicio esse campo para esses anjos me ajudarem, né? Então, eu supero essa autopiedade, esse coitadinho. E muitas vezes eu sinto essa autopiedade me concentrando somente no meu drama. Eu acho que eu sou infeliz. Mas quando eu olho do lado, eu percebo que muitas vezes o meu drama é o mesmo drama de muitos que eu conheço. Então eu tenho que sair um pouco desse casulo, me abrir um pouco mais para a vida, perceber que não sou só eu no mundo, eu e mais eu. Sou eu e mais os outros. Então eu estou aqui quando eu já me sinto, como nós nos sentimos, já estamos sendo subsidiados pela doutrina, já sabemos que a morte não existe, que são várias vidas, sabemos da influência benéfica ou não, ou maléfica, dos espíritos que nos acompanham, que depende da minha postura mental, que eu capto. Então eu tenho já a obrigação de ajudar aqueles que estão à minha volta. Porque lembra da missão que nós falamos? Que às vezes o que eu acho que é sofrimento é uma missão que Deus confia em mim? Então, Deus está me subsidiando dessas informações, desse conhecimento, para que eu ajude aqueles outros tantos filhos de Deus também, que necessitam um pouco mais que eu. E eu vou ser o mensageiro do Pai. Somos coadjuvantes nessa obra de ajuda. Então, diante desse sofrimento, não adianta fugir. Não adianta... Lembra do avestruz, né? O avestruz quer esconder a cabeça embaixo da terra e acha que está tudo certo. E não adianta eu querer fugir dos problemas, porque se eu fujo dele aqui, eu encontro ele lá na frente. Então eu preciso resolver, eu preciso enfrentar, superar, entender o sentido da vida. Quando eu entendo o sentido da vida, que deixo de ver só o aqui e agora, o material, aí a coisa começa a modificar. E não deixar para amanhã também. Porque quem garante o amanhã para nós? Lembra do sofrimento que eu sofro por antecipação? Eu não sei se vai ou não acontecer. Como eu não sei se eu vou ou não ter oportunidade amanhã de resolver o que eu poderia estar resolvendo hoje. Né? Então amanhã é incerto. O nosso tempo é agora. E essa superação nós buscamos através de sermos felizes. Se eu não quero o aborrecimento, se eu não quero o sofrimento, eu quero a felicidade, não é isso? Então, às vezes, equivocadamente, nós vamos buscar felicidade em lugares errados. Eu vou buscar felicidade em coisas exteriores. Ah, mas eu vou ser feliz o dia que eu tiver uma casa linda. Ah, o dia que eu puder trocar o meu carro. O dia que eu ganhar na loto. Então, nós condicionamos a nossa felicidade não a dentro, não a nós, mas a coisas externas, a pessoas. Ah, eu vou ser feliz se eu tiver fulano, cicrano a meu lado. E a felicidade não é nada disso. Não é. Jesus mostra que a felicidade está dentro de nós. Não adianta buscar fora, nem em lugar nenhum, porque ela está dentro. Então, e muito menos comparando com a felicidade alheia. Porque muitas vezes eu olho para o outro e falo, mas fulano está sempre sorrindo, está sempre bem, os filhos são maravilhosos, a conta bancária é gorda. É uma maravilha o outro, sempre bem. Mas como é que pode ele sempre bem e eu sempre mal? Então essa comparação não é positiva. Eu sempre brinco, que eu digo para minha filha em casa, eu falo, nunca queira estar no lugar do outro, embora você ache o outro maravilhoso, porque quando você quer trocar de lugar, é o pacote completo, e a gente nunca sabe, aquele que aos nossos olhos é perfeito, que sorri, que está sempre bem, nós não sabemos as lágrimas que choram. As lágrimas que choram, os dramas que enfrentam, porque nós vemos exteriormente uma máscara.
e não sabemos na alma o que cada um traz, né? E voltando ao nosso querido Papa Francisco, desculpa, mas foi assim, um exemplo de fé, de otimismo, uma liderança tão positiva que assim, uniu milhões e milhões de pessoas de todas as religiões falando. Ele diz, olha a mensagem dele, para que nós não nos ativéssemos a líderes efêmeros, o que nós achamos que é bom, que tornamos como um líder. Dinheiro, poder, sucesso, prazer. Não são líderes nossos. O nosso objetivo de vida, o dinheiro, o poder, o sucesso, o prazer. Porque depois disso vem aquela sensação de vazio. Porque nada disso completa a nossa alma. Olha que coisa linda a mensagem que ele dá, né? Contra o materialismo, uma mensagem de espiritualidade. E ele complementa ainda dizendo assim, que nós temos que ter a coragem de ser felizes. Olha, coragem de ser feliz, porque precisa de coragem para ser feliz. Porque às vezes nós não temos esse desfrute da vida, né? Não sabemos aproveitar essa floresta que está crescendo ao nosso lado. E lá no Livro dos Espíritos, isso o Papa Francisco disse. Agora, lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos disseram para Allan Kardec que o homem, ele é o artífice da sua felicidade ou infelicidade. E ele deu a receita para ser feliz. Ele disse, ao praticar a lei de Deus, poupa-se muitos males. E qual que é a lei de Deus? É fazer o bem, é o amor. É fazer Jesus resumiu toda a lei fazendo ao outro o que gostaria que nos fosse feito, né? Então, diante de tudo isso, fica uma questão para a nossa reflexão. É necessário que o sofrimento siga o seu curso? Se eu estou sofrendo, eu deixo sofrer ou não? De espécie alguma. Aliás, muitas vezes nós achamos que é necessário no outro, né? Porque a gente vê o outro sofrendo e fala, olha aí a justiça de Deus. É a lei de causa e efeito. Para o outro é certo, mas para nós não. Não é certo de forma. Nós temos que superar, estamos aqui para sermos felizes. Identificar os meios que Deus nos concedeu para nos aliviar, em primeiro lugar, porque eu não vou aliviar o próximo se eu não estiver bem, né? Os meios que eu tenho para aliviar esse sofrimento. E encerrando, o Espírito diz, ele coloca a seguinte mensagem: você não veio à Terra para fixar deficiências, mas para tratá-las, angariando saúde. Você não se acha no mundo para submeter-se aos impulsos irracionais, mas para amadurecer. É o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Você não teve acesso ao planeta para se deixar levar pela irritação, mas tem você o dever de educar-se. Olha o que ele fala da nossa educação. Porque tem na pauta da sua vida o compromisso de cooperar com Deus. Aquilo que nós dissemos, cada um de nós tem o compromisso de cooperar com Deus. E nós voltamos ali no começo, quando nós dissemos que onde a gente vê muitas vezes o sofrimento, o aborrecimento, aí está a nossa missão. Aí está aquilo que nos aborrece no momento, está a confiança que Deus tem em nós para superar e para ajudar aquele que está ao nosso lado. Desse modo, os seus aborrecimentos diários se encontram no mundo para dar conta de abençoados compromissos com Jesus e com seus prepostos. Como disse Jesus, a cada um segundo as suas obras, né? Fazendo ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Então a gente volta no Sermão do Monte, como nós começamos, que foi da onde foi tirado esse texto da tarde, né? Bem-aventurados os aflitos. Quantas vezes a nossa aflição é aquele instrumento de auxílio para o outro, né? Auxílio primeiro para nós, para a nossa superação, a nossa melhora, e para o auxílio ao outro. Somos bem-aventurados
Porque hoje sofremos uma aflição, mas não causamos mais uma aflição ao próximo. Que Jesus nos abençoe. Bem, então agora chegou o momento de vocês participarem também, né? Através de perguntas ou comentários. Alguém teria alguma colocação, alguma pergunta? Foi também explicado. Boa tarde, Leda. Só para dar uma reforcinho, que eu trabalho com a parte neuropsicológica das pessoas, né? E já é comprovado, quando a pessoa é negativa, em sentimentos negativos, ela joga no organismo cortisol. Essa substância que o nosso cérebro fabrica, ele se aloja na musculatura e principalmente nas articulações. É o que no futuro as pessoas têm artrite, artrose e assim por diante, que provém de todos os sentimentos negativos. Olha, isso é científico. Científico. Né? Científico. Olha, pesquisa e comprovação. A gente tem que ser feliz. Tem que ser feliz, tem que acreditar. Nós temos tudo nas mãos para acreditar. Quem de nós, eu vou perguntar, que entra numa casa abençoada, recebe esse consolo, recebe tudo isso que nós recebemos através do passe, né? Dessa bioenergia. A bioenergia que o passe espiritual é. Uma bioenergia é aquela que nos faz bem para a alma, que nós buscamos o do corpo, no médico, no consultório médico, mas da alma numa casa de oração, né? Quem de nós pode desacreditar quando sai de uma reunião como essa, quando se sente melhor, quando vê seu coração, sente seu coração aliviado? É uma bênção tão grande, né, que a gente só tem que agradecer a Deus, né? E cuidar dessa floresta imensa que cresce à nossa volta, né? Como diz o Papa Francisco. Mais uma pergunta, alguma colocação? Hoje não, Matilde. Muito bom, excelente. Então, boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe. Muito bom. Então agora, depois de recebermos tantos ensinamentos, né, sempre é importante rememorarmos, né, os ensinamentos que Jesus nos deixou, tão atuais, e rememorarmos todos esses ensinamentos revividos através dos mensageiros de Deus, mensageiros de Jesus. Nós vamos retribuir, porque de tanto que recebemos, nós temos obrigação de retribuir em forma de vibrações. E as vibrações nada mais são do que o amor em movimento, aquele amor que nós temos em nossos corações, que através do nosso pensamento vai buscar aquelas pessoas e aqueles lugares aos quais nós nos dirigiremos neste momento. Então eu convido a todos para que pensem e vibrem com muito amor, primeiramente para os enfermos, aqueles que se acham nos hospitais, nas casas de saúde, ou em seus próprios lares, ou até nas ruas perambulando, aqueles que necessitam do nosso médico das almas, que é Jesus, e através do nosso pensamento amoroso, vamos envolvê-los com muito carinho. Vibremos, meus queridos companheiros. Vamos também pensar com amor e carinho naqueles nossos irmãos em Jesus que sofrem de outra enfermidade que não da matéria, mas da alma. Aqueles que transgrediram as leis dos homens e principalmente as leis de Deus,
e por esse motivo encontram-se apartados da sociedade, nas prisões, nas penitenciárias, nas cadeias públicas, ou até mesmo apartados através da sua própria consciência, perambulando pelas ruas desta cidade. Vamos vibrar intensamente por eles, com muito amor, para que Jesus, através da sua luz, possa abrir as portas desta prisão moral, mostrando-lhes o caminho da verdade, do bem e do amor. Vamos, queridos companheiros, também vibrar e pensar com muito, muito amor neste nosso país, nesta pátria de Ismael, envolvendo-o com muita luz, aquela luz prateada da sabedoria, aquela luz do amor, aquela luz da fraternidade, para que todos que se encontram empossados dos poderes possam despertar para a verdade, para a caridade, para a fraternidade, para os preceitos que Deus nos enviou através dos seus mandamentos e através do Mestre Jesus. Vamos também, queridos companheiros, vibrar para os nossos lares, para que Jesus adentre pela porta de nossas residências, levando a luz, a paz, a fraternidade, a harmonia, o amor, a saúde, tudo aquilo que porventura possamos merecer, mercê as nossas obras. Vamos vibrar também, queridos companheiros, por nós mesmos, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes e por aqueles a quem julgamos ser nossos inimigos, que são também nossos irmãos, filhos do mesmo Pai. Finalmente, queridos irmãos, vamos vibrar para essa casa do caminho, a nossa casa do caminho. Esse templo de amor, de portas abertas, que nos acolhe com carinho e com amor, onde viemos em busca do consolo, nós viemos em busca da saúde mental e espiritual, e material, por que não dizer. Vamos vibrar muito amor por esta nossa casa de oração. É assim, queridos companheiros, é o momento do agradecimento maior a Deus, nosso Pai, Criador desse universo imenso, que nos deu a vida, que nos deu a possibilidade de aqui estarmos. Vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre maior, que nos deixa tantos exemplos diariamente, a todos os momentos, através dos ensinamentos de seus mensageiros. Vamos agradecer aos mentores desta casa, que nos acolhem com amor e carinho. Vamos agradecer aos nossos anjos de guarda pela proteção que recebemos. E assim, queridos amigos, queridos irmãos, queridos companheiros, nós vamos encerrando essa nossa reunião da tarde com um pensamento de agradecimento, de amor ao alto. Graças a Deus.